Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso clube investigativo. Antes de partir para o caso, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativem o sininho também para quando trouxer vídeo novo, vocês recebem a notificação e acessem também a playlist do canal que tem todos os vídeos que eu trouxe até agora. No vídeo de hoje eu vou trazer o caso da Claire Miller. Esse caso ele é até recente e ele envolve uma TikToker e a sua irmã, e até hoje ele segue sem nenhuma explicação. Então vem comigo saber mais sobre essa história. Claire Elena Miller nasceu em maio de 2007, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova do Mark e da Mary Miller. A irmã mais velha dela era a Ellen, que nasceu em 2002, e ela precisava de cuidados especiais porque ela foi diagnosticada com paralisia cerebral. E apesar desse diagnóstico, da Ellen, a família vivia uma vida tranquila e aparentemente normal. Durante a vida escolar das duas irmãs, tanto a Claire quanto a Ellen, elas estudaram na Lancaster County Day School, que era uma escola que ela possuía mais ou menos 600 alunos matriculados por ano e era também uma das escolas mais caras da Pensilvânia. Além disso, toda a família morava numa casa totalmente adaptada para aquelas necessidades especiais da Ellen, então isso mostrava bastante como eles eram bem preocupados, tanto com o futuro quanto com a educação e tanto com o bem-estar das filhas. Na época do caso, a Claire ela tinha 14 anos e ela foi descrita como uma menina muito amigável, que tratava todo mundo muito bem. E ela também foi descrita como uma boa aluna, que era bem participativa tanto nas aulas quanto nas atividades extracurriculares. E ela estava sempre muito disposta a ajudar, principalmente os pais dela, então sempre que eles precisavam de ajuda com a Ellen, com os cuidados especiais da Ellen, que agora estava com 19 anos, a Claire ela sempre se mostrava à disposição para ajudar. E no seu tempo livre, quando não estava estudando na escola ou então cuidando da Ellen, a Claire ela se trancava no seu quarto e passava bastante tempo nas redes sociais, principalmente no TikTok, onde ela postava vídeos diários e ela possuía cerca de 22 mil seguidores. Os principais conteúdos dos seus vídeos eles eram relacionados a trends de danças, principalmente dublagens, e conteúdos também relacionados a anime. Em alguns vídeos no TikTok da Claire, o pai dela, o Mark, e a irmã dela, Ellen, chegaram até a aparecer. E até aqui a gente entende então que a vida da família era perfeitamente normal e tranquila, E isso até o dia 21 de fevereiro de 2021, quando a família foi se despedir à noite para dormir. Então todo mundo deu tchau e cada um foi para o seu quarto, para sua cama, e até aí estava tudo aparentemente normal. Até a 1h08 da manhã, quando a polícia local recebeu um telefonema de uma pessoa muito histérica, dizendo que teria matado a própria irmã. E em 5 minutos, então, a polícia foi até a casa, e era a casa dos Miller. Assim que eles chegaram lá, eles já avistaram a Claire. Ela estava do lado de fora da casa, ela estava usando uma blusa azul com estampa de gato e uma calça xadrez, e de longe dava pra perceber que ela estava suja de sangue, e aparentemente ela estava tentando se limpar na neve. De imediato, os policiais não entenderam muito bem o que estava acontecendo, apesar dela ter ligado anteriormente falando que teria matado a própria irmã. Eles não acreditaram muito e eles achavam que ela estava apenas traumatizada com algum acidente familiar que teria acontecido ali. E é importante falar também que durante todo esse tempo, tanto o Mark quanto a Mary, os pais da Claire e da Ellen, eles estavam dormindo, Então eles só acordaram quando os policiais entraram dentro da casa e quando eles viram que a Claire estava falando que a Ellen, a irmã dela, estava morta na cama. Ou seja, o que quer que tenha acontecido ali, os pais não viram e eles não tiveram a menor chance de impedir. Os policiais então foram até o quarto das meninas, guiados pela Claire, e chegando lá, eles viram a Ellen deitada e a região do rosto dela estava toda coberta com um travesseiro, mas era possível perceber que a parte do peito dela e também do tórax, a parte de baixo também onde ela estava deitada, estavam muito sujos de sangue. Então os policiais que estavam ali no local, ele retirou o travesseiro que estava cobrindo o rosto da Ellen e já foi possível perceber a faca, que ainda estava no pescoço dela, e as mãos dela também estavam para cima, como se ela estivesse tentando se defender. Imediatamente, então, foram feitos os primeiros socorros, já que a Ellen ainda estava respirando nesse momento. Porém, até a chegada dos socorros, da ambulância e tudo mais, infelizmente ela não resistiu e às 4h13 da manhã ela foi declarada como morta. Diante dessa situação, então, a Claire ela foi levada até a delegacia, presa e acusada pelo homicídio da própria irmã. Os policiais então começaram a analisar a cena, começaram a levar algumas coisas para análise, incluindo as roupas da Claire e também a faca que foi usada para o crime. E não se sabe exatamente o motivo, mas o celular dela não estava na lista dos objetos que foram levados para análise. O que é bem estranho, já que a Claire ela passava a maior parte do dia dela com o celular, então isso poderia ter sido crucial para descobrir a motivação dela ter cometido esse crime. Apesar disso, uma testemunha que não quis se identificar, após algumas horas do crime, ela se apresentou na delegacia e disse que ela teria falado com a Claire algumas horas antes, do acontecido, e ela falou que a Claire estava apresentando alguns pensamentos bem perturbados. Após, então, a autópsia no corpo da Ellen,
foi então concluído que ela realmente teria falecido por conta dos diversos golpes que a Claire teria desferido contra ela. E como eu falei antes, né, a Claire ela já possuía um número até que relevante de seguidores no TikTok, mas após a divulgação do caso, esse número aumentou muito e assim, até de maneira absurda. Até que o próprio TikTok, né, a própria plataforma, excluiu o perfil da Claire, já que eles não permitem que seus usuários postem ou estejam envolvidos em conteúdos relacionados à violência. Porém, né, obviamente, a gente sabe como é a internet, então isso não impediu que os vídeos fossem salvos e repostados por outras contas. Atualmente, a Claire está detida numa prisão em Muncie, na Pensilvânia, e ela está sendo julgada como adulta. Isso porque o homicídio naquele estado, por ser um crime muito grave, muito hediondo, ele não é considerado como uma delinquência. A defesa da Claire está tentando alegar insanidade mental e também está tentando transferir o caso, né, para o tribunal de menor, já que assim ela seria julgada como menor de idade, então ela poderia ser supervisionada e ficar detida só até 21 anos, porém ainda nada foi definido sobre isso. Em sua última audiência preliminar, em abril do ano passado, a Claire participou virtualmente. Ela estava usando uma blusa de colarinho azul, uma jaqueta marrom e o cabelo com tranças e com uma longa franja. Ela sentou em uma cadeira de frente para a câmera e a sua imagem foi exibida em duas grandes televisões que estavam na sala do Tribunal de Lancaster. Uma das televisões ela estava voltada para o juiz e essa televisão ela tinha uma câmera que também transmitia para Claire a imagem tanto do juiz quanto dos advogados dela. Os pais da Claire eles também estavam na sala do Tribunal de Lancaster e eles ficaram o mais próximo que eles conseguiram da televisão para conseguir observar a filha de perto. E eles se mostraram assim extremamente abalados e tristes com toda aquela situação. Então eles ficavam o tempo todo se abraçando no tribunal para tentar confortar um ao outro. Porém, assim que o juiz anunciou o início da audiência, tanto a Claire quanto os advogados dela declararam que eles queriam um cancelamento do procedimento, porque eles queriam que o caso avançasse para o próximo nível. Esse cancelamento ele é até comum, né, entre os acusados, mas não dessa forma, porque ele geralmente é feito com antecedência, né, para não chegar até a audiência, ter toda a mobilização e no final das contas ser cancelado. E essas são as últimas atualizações desse caso. Porém, o que não se sabe ainda é a motivação, né, o que teria levado a Claire a ter feito isso, e com isso surgiram algumas teorias. E apesar da defesa da Claire tentar alegar a insanidade mental, ela mesma, né, nunca tentou explicar o porquê que ela atacou a irmã dela aquela noite. Então vamos às teorias. A primeira teoria é por a Claire ter passado toda a vida dela ajudando a cuidar da irmã e também por não ter recebido a atenção, né, dos pais da família, porque claramente, né, a atenção teria que ser mais voltada para ela por conta das necessidades especiais dela. Então a Claire, talvez por um momento de raiva e vingança, ela poderia ter feito isso para tentar meio que se livrar da irmã. Então assim, ela teria toda a atenção só voltada para ela. E também pode ser relacionada à questão que a defesa está tentando alegar de insanidade mental. Agora vamos para a segunda teoria, que para mim não faz muito sentido. Ela envolve bens materiais. Isso porque a casa que toda a família morava estava no nome da Ellen, né? Então essa teoria diz que a Claire teria feito isso para se livrar da irmã e ter a herança integralmente para ela. Mas para mim não faz tanto sentido assim, porque eu acho que se essa fosse realmente a motivação, ela não teria confessado o crime logo de cara. Por fim, a última teoria é de que a Claire realmente teria transtornos mentais, então ela teria feito isso durante alguma crise. Porém, essa teoria ela só poderia ser provada após testes, né, serem realizados com ela para saber qual é o estado da saúde mental dela. De qualquer maneira, como eu falei antes, nenhuma dessas motivações foi provada ou até mesmo citada por Claire. O que fica bem claro nesse caso é que os pais perderam duas filhas, né, de maneira bem trágica, e pelo que eles demonstram em suas atitudes, eles procuram desesperadamente saber o porquê. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por esse caso ser recente, não tem muito detalhe sobre ele. E também por a Claire ser menor de idade, algumas informações elas ficam em sigilo. Eu achei o caso muito triste, né, tanto pela vida da Ellen, também quanto pelos pais, que perderam as duas filhas de uma maneira tão trágica e sem saber o porquê. E eu achei também muito bizarro, né, a questão das pessoas darem fama pra Claire depois de tudo acontecido. Começarem a seguir ela no TikTok e até mesmo depois da conta dela ser excluída, as pessoas ficaram repostando e fazendo hashtag com o nome dela, como se ela fosse realmente uma celebridade da internet. Mas esse comportamento, né, que é bem curioso das pessoas de ficarem seguindo, né, pessoas que cometeram crimes e coisas do tipo, vem crescendo cada vez mais e até aqui no Brasil. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham disso.
E antes de finalizar o vídeo, eu queria trazer pra vocês uma ideia. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharem dela. Que seria de eu deixar um e-mail aqui na descrição. Vocês mandarem pra esse e-mail contos ou histórias de terror que aconteceram com vocês ou que vocês gostam. Então eu leria aqui as histórias com vocês e daria minha opinião, né? E também minhas reações. Enfim, me digam aqui o que vocês acham. E eu já vou deixar o e-mail também pra quem já quiser mandar e eu trazer para um próximo vídeo. Então é isso. Não esqueçam de curtir o vídeo, comentarem o que vocês acharam e se inscrever aqui no canal. E me sigam também nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição também. E é isso, até o próximo vídeo.